E o tema de hoje é quantas vezes diligenciar? A pior coisa para o processo é a falta de informação. Tá, o oficial foi lá 3 vezes, não achou ninguém em casa, devolveu. Será que eu vou conseguir fazer tantas diligências quantas forem necessárias para resolver o processo? Poxa, mas tem algum indício de que mora alguém? Perguntou pro vizinho? Deixou um contato telefônico na caixa de correio? É uma sexta-feira à noite, a gente tá atuando. No meio de uma confraternização, né? Na confra, né? Na última, eu tava lá no celular resolvendo os pepinos. E acaba prejudicando o restante do trabalho, porque quer ser tão eficiente que não consegue dar conta de tudo. Então tem que saber o que diz a lei para você poder pesar onde é que você vai empregar mais energia. Aí, quantos mandados você recebe no mês? Então a gente tem algumas orientações muito vagas sobre isso. Eu posso separar 3 tópicos. Isso sim encerra o ato e traz um resultado positivo no processo. Muito bem-vindo a mais um estreia aqui da Escola de Oficiais pelo nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é quantas vezes diligenciar? Bom, essa é uma pergunta que muita gente faz, inclusive eu não sei quantas vezes vocês oficiais vão diligenciar na casa das pessoas. Eu tenho as minhas ideias por aqui, mas eu acho que estão todas equivocadas. Eu vou saber com o Daniel Faião e Mauro Faião hoje aqui nessa estreia da Escola de Oficiais. Não se esqueça de fazer sempre aquele ritualzinho básico, né? Além de preparar o seu lanchinho para poder assistir esse nosso papo, você conversa aqui com a gente também no chat, ou prepara um café como o Daniel está fazendo agora, para comer um bolinho daqui a pouco também. E lembrando também que o nosso site está na descrição aqui desse vídeo e você pode acompanhar melhores conteúdos e mais conteúdos da Escola de Oficiais e os nossos cursos também lá no nosso site. Senhores, como estamos? Tudo certo? Bem, tudo certo. Muito bem. Isto aí. Depois de uma abertura dessa, fiquei até animado. Tá vendo aí? Nossa senhora. Andei estudando, tô vendo sua preocupação. Claro. A minha preocupação hoje é saber quantas vezes a gente tem que diligenciar. Eu já estou entrando, né? Dizendo a gente como se eu fosse oficial também. Para quem não sabe, eu não sou oficial, eu sou ator e estou aqui conversando com eles. Mas estou quase virando um oficial já. Praticamente um ad hoc, pô. 5 anos fazendo esse negócio. Não é isso? Cara, deixa eu aproveitar. Logo no iniciozinho, rolou um script aqui de paraquedas. Deixa eu fazer um disclaimer logo no início. Porque assim, tem oficiais de justiça, tem leis estaduais que acontecem em algumas regiões e outras não, que se trata da indenização por transporte dos oficiais de justiça, ou seja, quanto mais diligências eu faço, né, pode ser que eu receba mais indenizações por quantidade de diligência. Certo. Eu quero dizer que a gente não vai discutir isso aqui. Tá. Porque não vamos fazer juízo de valor se eu devo fazer mais diligência para receber mais ou se o meu estado tem uma indenização que é fixa, tá? De repente você não sabe, mas o nosso estado aqui, a nossa indenização de transporte é fixa. Se eu fizer 10 diligências, eu tenho uma indenização. Se eu resolver em uma única diligência, eu tenho a mesma indenização. Em outros estados, quanto mais diligências eu fizer, maior vai ser a indenização que eu recebo no final do mês. Enfim, o nosso objetivo justamente não é entrar nesse mérito, tá? Então, para quem estiver assistindo, pode até pensar, poxa, mas eu não quero fazer diligência remota, eu prefiro ir, sabe? Existem essas coisas que a gente sabe, mas não é o foco. O foco é o que diz a lei, né? Falar a questão jurídica, né? O que é que deve e o que não deve ser feito. Até onde a gente deve ir. Porque assim como você não sabe, a gente também até hoje não sabe. Também não, então a gente termina o vídeo. Já pode terminar aqui, porque não tem resposta exata. Salvo uma situação ou outra que tem, né? Mas no geral a gente não tem uma resposta exata quanto a isso. E todo mundo fica com essa dúvida. Tem gente que fala que acha que são 3 vezes. A gente não, 3 vezes é o que os Correios fazem. Quando vão tentar entregar uma correspondência. É outra coisa, outra realidade, que é ato processual. E aí não tem muita resposta. A gente tenta construir alguma coisa ao longo desse tempo para poder debater aqui. Será que esse pensamento de ir às 3 vezes não é utilizar de forma análoga ao que os Correios já fazem? Não, porque não dá para aplicar analogia em relação a isso. Porque a natureza da atividade do oficial de justiça é completamente diferente. Sim. Embora as comunicações na área civil também vão por correio, é completamente diferente, porque o ato pelos Correios pode ser frustrado. O Correio não tem fé pública. Quando vai para o oficial de justiça, ou é porque aquela matéria já é exclusivamente do oficial, ou já é porque frustrou nos Correios. Então o oficial tem que resolver.
Não Certo. tem essa regra de vai... Tá, você foi 3 vezes, não encontrou, volta. E aí? E o processo? Será que já pode publicar edital? E se for no criminal, vai suspender o processo? Porque você foi 3 vezes e a pessoa estava trabalhando? Então não é assim. O que a gente vai falar aqui é um pouco da nossa experiência, um pouco de boas práticas, um pouco que a gente vê acontecendo aí pelo Brasil, né? O que é exceção que a gente não consegue discutir aqui, a não ser que você ajude. É se houver alguma norma interna de algum tribunal que determine quantidades. Né? A gente não conhece isso porque cada tribunal tem suas regras. Né? Então, fora isso, a gente vai discutir boas práticas, trazer o que está previsto em lei e efetividade processual. Essa é a ideia. Eu suponho que vocês já tiveram aí alguns processos que com certeza já deve ter passado de 5, 6 diligências para poder encontrar a pessoa, né? Meu recorde eu acho que foram 10. Nossa! 10 diligências. E aí a pessoa pergunta, poxa, mas por que não fez logo na hora certa? Por que não tentou um contato telefônico? Mas era criminal, Mauro? Não me lembro, eu não me lembro. Mas era uma citação. Então era de extrema importância fazer essa citação. O problema é que os colegas sabem, tem vezes que a gente não consegue ninguém para pegar informação. Não achava ninguém em casa, não achava nenhum vizinho, era uma casa meio isolada. Eu sabia que tinha gente morando, pelo que eu via lá dava para saber que tinha, mas ou eu dava azar ou ninguém me atendia. E eu precisava ter uma informação de se tinha alguém, se morava, até para eu poder ter fundamento para fazer uma hora certa. Sim. Mas nem vizinho eu encontrava. Então eu fui tentando. Os colegas sabem como é que é isso. Vai tentando. Às vezes é um prédio que não tem portaria, ninguém te atende, você insiste. E aí vai depender também da realidade de cada um. Vai depender da matéria, da complexidade, do interesse público envolvido ali. E se você tem uma demanda muito alta ou se você está com uma demanda mais baixa. Tudo isso vai impactar na quantidade de diligências que você vai poder fazer para poder alcançar o resultado. Porque se você não conseguir realizar aquele ato processual, vai gerar um problema no processo. Mas e aí, numa situação dessa, não seria... Eu vou utilizar o termo mais fácil, mas entre aspas, gigante, né? Para não achar que a gente também está querendo jogar de pouco caso em relação ao processo. Mas não seria, aspas, mais fácil certificar e devolver? Depende da situação. Mais fácil é. De fato, você se livra do problema. É como o juiz pegar um processo, ter ali uma dúvida, faltar informação e ele arquivar sem resolução de mérito. Certo. Então, ele tem que instruir o processo para poder decidir. Então, fazendo uma rápida analogia, o oficial de justiça precisa levantar a informação para poder trazer essa informação no processo. Nem que seja informação de que a pessoa se mudou ou de que não tem ninguém morando no imóvel. A pior coisa para o processo é a falta de informação. Tá, o oficial foi lá 3 vezes, não achou ninguém em casa, devolveu. Poxa, mas tem algum indício de que mora alguém? Perguntou para o vizinho? Deixou um contato telefônico na caixa de correio? Traz mais argumento para a parte contrária, para o Ministério Público ou para o juiz poder decidir em relação àquilo. Porque é muito ruim quando você não tem informação, porque essa diligência simplesmente ela vai ser repetida mais para frente. É o mais provável. Veja, eu peguei um caso, isso é até bem comum, em que um colega diligenciou num condomínio e o porteiro deu a seguinte informação: o réu está viajando. E quando você vai cumprir um ato processual, era citação civil, e alguém diz que a pessoa está ausente, está viajando, a pergunta imediata que qualquer pessoa faz é: Quando é que volta? volta quando? Para poder reiterar minha diligência. E a segunda pergunta? Qual é a segunda pergunta? Você tem o telefone da pessoa? Você tem o telefone da pessoa? Porque tem o que porteiro ser vai ligado. ter. Se não tiver, peça autorização para o síndico. É. E não tinha nenhuma dessas informações. O oficial certificou simplesmente que a pessoa não estava em casa porque o porteiro informou que estava viajando, ponto. E devolveu o mandado. Ele fez exatamente isso que você falou. Fez uma diligência e deu uma certidão negativa. Faltou informação. O que o juiz fez? Voltou para o processo, espessa-se novo mandado. Então, um mês depois, saiu outro mandado. E veio para mim. Era complemento de diligência. Horrível, né? Aí eu voltei até o local, peguei mais informações e resolvi o problema. Então, o colega fez isso que você falou e trouxe um tumulto para o processo, atrasou tudo. Se livrou a parte dele e passou o problema para outra Ele pessoa. deveria dizer, no mínimo, e aí fica como sugestão, no mínimo, olha, o porteiro não sabe informar quando volta, não tem ninguém no apartamento, eles não têm o contato telefônico, ou então se recusou a informar o contato telefônico, dá a informação completa, para você saber se você vai retornar, vai reiterar a diligência ou se você devolve o mandado.
Entendi. E olha que a gente está falando de uma situação relativamente confortável aqui pra gente. A gente está numa zona urbana, os nossos deslocamentos são relativamente pequenos, 5 km, 10, quando eu rodo muito do meu centro, fórum, até o meu zoneamento mais distante, cara, eu rodo 20 km. Se a gente for para zona rural e até para algumas regiões que a gente fala de embarcação, é muito comum a gente falar de 100 km, 200 km, precisar pegar barco. Aí você faz tudo isso e volta com a informação. Ele está viajando. Chega a ser piada. O resto da conta a gente não precisa fazer, né? É. Mas, né, para dar uma chacoalhadazinha assim e buscar um pouco da... Pô, coloca um pedacinho mais de energia e pelo menos traz aqui, já que você se perguntou, pelo menos coloca a resposta. Sim. É porque às vezes não resolve, mas tem informação lá. Uhum. Coisas nesse sentido. O Daniel falou sobre a questão do telefone, que foi a segunda pergunta, né? Já a primeira pergunta é quando é que volta, a segunda pergunta é o telefone. Quando eu falei o exemplo de certificar e devolver, era justamente com o pensamento de já ter tentado exaurir o máximo possível dessas informações. Como no seu exemplo, que você fez 10 diligências, né, para poder cumprir. Só para deixar claro, viu, gente? Foi uma exceção. Sim. Normalmente a gente não faz isso. Mas você cumpriu. Nesse caso eu consegui. Mas você estava atuando no núcleo também, né? Não. Não? Foi antes disso. Aí a minha pergunta justamente era em relação a isso, ou seja, você tentou exaurir o máximo de informações possíveis e aí não deu bom, tem que devolver. Porque eu também acho que... O que você pode fazer também, você tem um prazo administrativo, ele geralmente são 20 ou 30 dias. Você segura um pouco aquele mandado, aguarda seus 10, 20 dias e no final você retorna. Sim. Porque senão você vai devolver o mandado e vão ter que expedir outro. Isso é ruim. Então é uma das soluções. Entendi. Porque senão a gente vai ficar infinitas vezes diligenciando. Isso é um looping, né? E aí as pessoas podem até perguntar, não, mas se for na esfera civil, não tem problema, cita por edital, porque essa é a consequência. Não é localizado, cita por edital. Mas a não localização é quando você não tem um endereço, geralmente. Se você tem um endereço, se você tem um local certo, presume-se que a citação pode ser feita. Tanto que a gente tem o Instituto da Hora Certa, que a gente já discutiu muito. Então, se a gente tenta lá, não consegue, deixa telefone e ninguém liga, suspeita de ocultação, segue por hora certa. Vai dar ciência de alguma forma para a pessoa. Agora, você vai lá uma vez, tá viajando, não pergunta nada, devolve. Vai que o juízo resolve se está por edital. Nem pode, na verdade, porque aí a gente tem que falar do dever geral de procura. Porque o dever geral de procura, ele é tanto do Poder Judiciário, é uma responsabilidade do Poder Judiciário de localizar as pessoas, e especialmente do oficial de justiça. Então, para que se possa publicar um edital na área civil, na criminal também, mas vamos falar da civil, porque a consequência é diferente, você precisa exaurir minimamente as tentativas de localização. Inclusive, o CPC, já adiantando no que diz a lei, ele prevê que o judiciário tem que requisitar informações de órgãos de concessionários, serviços públicos, para poder localizar a pessoa. Então, não é só, o oficial foi lá, não estava em casa, publica edital e cita. Não, isso não pode acontecer. Se fizer, está errado, pode causar um prejuízo para uma pessoa que está de boa fé, que simplesmente estava viajando ou chega muito tarde do trabalho. Então tem que ter esse cuidado de procurar o destinatário, né, quantas vezes a gente não sabe, e não simplesmente devolver porque está um pouco difícil. Entendi. E aí, só para fechar, isso é na esfera civil, que é importante, e caso a gente não consiga, vai se publicar um edital de citação, depois de exaurir minimamente as tentativas. E aí, quando a gente vai para a esfera penal, é ainda mais grave, porque no penal, se você não cita o réu, o processo fica suspenso. Suspende o processo, suspende a prescrição e vida que segue. Um dia, se essa pessoa for encontrada, que vai ser somente num caso de, se tiver um mandado de prisão para ela, aí ela pode ser encontrada um dia, aí sim vai citar ela e o processo vai seguir. Então você acaba prejudicando a segurança pública, porque a persecução penal não vai ser eficiente, porque às vezes o agente responsável por isso não teve o cuidado de levantar um pouco mais de informações, de acordo com a necessidade. Certo. Como você falou, né, não é lógico e não é plausível fazer uma diligência, deu ruim, edital. Você acabou de falar que não é para fazer isso e tudo mais. Mas então qual seria, assim,
uma quantidade de vezes plausível para que ocorresse o caso do edital, por exemplo? Na minha opinião, não sei se o Daniel vai concordar, não tem quantidade de vezes fixa. Pode Varia ser de processo uma, para processo. pode ser 10. Varia não necessariamente só do processo, varia do caso concreto. O que aconteceu nessa diligência? Como o meu exemplo. Não encontrei nenhuma pessoa para dar informação. Volta outra hora. Não consegui. Volta no sábado. Ah, mas eu não trabalho sábado. Aí vai da consciência e da necessidade do serviço de cada um. Vai de noite, até as 20 horas, de preferência. Vai tentando. Nesse caso eu fui em vários horários, vários dias. E aí você vai sentir se você acha que é razoável reiterar a diligência ou se aquilo que você já fez já dá para considerar. Você tem que se colocar na cabeça do magistrado ou do Ministério Público. Posso considerar que essa pessoa não tem como ser localizada de acordo com essas diligências que eu fiz? Já tentei aqui em dias diferentes, em horários diferentes, não consigo nenhuma informação. Aí você certifica e devolve. Mas não tem um número exato. Você pode, com 2 diligências, já verificar que não é mais necessário diligenciar. Ou você pode ficar como eu fiquei, sem informação nenhuma. Então, ao meu ver, na situação geral, não existe uma quantidade de diligências. O que vai limitar a sua quantidade de diligências é o seu tempo disponível, a demanda de trabalho. Quanto mais trabalho, infelizmente, você tem que diminuir um pouco a qualidade para poder ter produtividade. E a natureza daquela diligência, como você falou. Então, se for uma ação criminal, for uma citação principalmente, mesmo que cível, a gente tem que colocar um pouco mais de energia. Daniel, você ia falar? Não, eu tenho um pensamento, mas eu vou ouvir sua pergunta. Tá. Não, é que eu pensei aqui, o Mauro falou sobre a hora certa e sim, a gente já conversou muito, já tem vários vídeos, inclusive, conversando sobre a hora certa de vários pontos de vista diferentes. Então você pode ver, tem um card aqui do nosso podcast número 16, ó, que fala aí uma infinidade de coisas sobre hora certa. Mas eu ia te perguntar, em relação à hora certa, no seu ponto de vista, obviamente que a gente precisa ter aqueles 2 pré-requisitos básicos para poder fazer. Que 2? Os 2 pré-requisitos básicos? Quais 2? Primeiro, saber se é domicílio da pessoa, para saber se a pessoa está se ocultando ou não, né? E o segundo eu esqueci. Você já falou os 2? Já falou os 2, nem sabia. Tá vendo? Mas são esses... O segundo, você tem que suspeitar que a pessoa está se ocultando. Que a pessoa está se ocultando, exatamente. E ainda acho que não é oficial. Tá é vendo como honorário, são as né? coisas? Mande a pergunta. Então, tendo em vista esses 2 pré-requisitos que já estão aí, você faz a hora certa imediatamente? Opa, suspeitei, peraí. Ou você primeiro pensa um pouquinho, pondera um pouquinho para depois utilizar a hora certa? Boa pergunta. Boa pergunta. Cara, o procedimento da hora certa é chato de ser feito. Tá? Segura essa pergunta, porque eu vou fazer um complemento do pensamento do Mauro. Perfeito. E vou finalizar nessa pergunta, porque ela resolve muita coisa quando possível de aplicar. Tá? O Mauro colocou uma opinião aqui sobre quantidade de diligências, e aí a gente precisa observar isso sobre 2 pontos de vista. Quando eu sento na cadeira, cujo interesse é que o processo seja alimentado e siga, o processo não se importa com a quantidade de diligência. Faça todas quantas forem necessárias para trazer informação no processo e seguir. Perfeito. Então, quantas precisam? Todas para resolver o processo. Sob o ponto de vista do juízo, do magistrado, das pessoas que querem impulsionar o processo. Sob o ponto de vista do oficial de justiça, que é o operacional, aí quantos mandados você recebe no mês? Tá? Porque até agora, se eu analiso somente sob o ponto de vista processual, os oficiais de justiça ficam loucos. Vão começar a dizer, esses caras são malucos, não tem noção do que estão falando, vem aqui na minha região fazer o que eu faço, e aquele monte de coisa que a gente vê em rede social. E isso não é errado, porque cada região tem a sua realidade, a gente tem que tentar entender tudo isso. Então assim, se eu tenho uma quantidade X de mandado que ultrapassa uma média normal de uma qualidade, de um zelo individual por mandado, será que eu vou conseguir fazer tantas diligências quantas forem necessárias para resolver o processo? Né? Não há viabilidade prática para isso. Não dá para fazer. Eu sei que precisa ser feito, mas eu não consigo fazer. Agora, de repente eu estou numa região que eu recebo uma média, chutei, 50 mandados por mês. Para alguns isso vai ser uma maravilha, vai ser paraíso. Para outros isso vai ser, poxa, 50, esse cara está ferrado.
né? A gente fala em várias esferas, né? Estadual, trabalhista, federal, Depende da etc. matéria, da região, depende De um monte de coisa. Então, para minha realidade, se eu recebo 50 mandados no mês, hoje eu recebo cerca de 150 a 200. Hoje. Cara, eu consigo me dedicar num nível ok para cada um deles, porque eu tenho uma peculiaridade minha de atuar muito no meio eletrônico. Isso, para mim, viabiliza muito. Para mim, é o meu modo. Mas assim, se for possível ter mais tempo de se dedicar para cada mandado, eu vou tentar imprimir mais energia para trazer mais informações do processo. Agora, eu tenho 300, 400 mandados no mês, não dá. Pressão. Estou respondendo o PAD, juiz está me pressionando, coordenação da central de mandados, tem um monte de mandado atrasado. Eu vou conseguir fazer 3, 4, 5, 6 diligências em cada mandado? Não vai. Não dá, não tem viabilidade para isso. O ideal seria que eu recebesse uma quantidade X de mandados que fosse viável e possível eu me dedicar a cada um deles da maneira que eu gostaria de me dedicar. Tá? Então, esse é um parênteses para fechar esse arco. Voltando agora na sua pergunta da citação por hora certa. Cara, a citação por hora certa, ela, quando possível de aplicar, né? A gente verificou que ele é o domicílio e eu já estou suspeitando da ocultação do destinatário. Quem suspeita sou eu, não é o Mauro que me fala, não é o juiz que decide. A suspeita é minha das minhas diligências, ok. Certo. Cara, esse é o ponto em que eu falo, já sei quantas diligências eu preciso fazer. Aí eu entro no procedimento da hora certa, que não é opcional, é um dever legal. Tá? É um dever. Eu não faço se eu quiser. Se eu não encontro a pessoa, já percebo que ela está se ocultando, mas mora ali. Fui uma vez, fui outra vez. Eu vou mais 8 vezes procurar essa pessoa. Entendi. Eu encerro ali e já marco a hora certa. Principalmente se o volume é muito grande. Principalmente. Para poder resolver logo. É um procedimento chato, porque a gente tem que intimar o vizinho ou parente, voltar no dia seguinte, justificar, fazer uma certidão toda circunstanciada, voltar para entregar. Esses procedimentos estão no cardzinho aqui do vídeo que a gente já falou. É um procedimento chato, a certidão é mais detalhada, eu tenho que voltar, eu vou ter que ter uma discussãozinha ali com o vizinho, com o familiar, que eles não vão querer fazer isso, mas também é um dever. Mas isso sim encerra o ato e traz um resultado positivo no processo. Então assim, não consegui, tá difícil, mas eu sei que ele mora ali. E eu sei que ele está se ocultando de mim, por exemplo, eu já deixei o meu número de telefone com o morador daquela casa. O cara não me ligou, a suspeita é minha, tá? Certo. Papelzinho timbrado, né? Poder judiciário, com os dados, matrícula, tudo. Interessante. Não me ligou? Opa, por que não me ligou? Já vou e já marco a hora certa. Mas isso é independente se for na primeira, na segunda, se perceber Na que... primeira vez, eu não preciso... O CPC ele fala, se você for uma vez e outra vez tentar e tal. Mas assim, fui uma vez, eu estou procurando efetividade processual. Certo. Né? Tenho um monte de mandado e quero ser mais prático. Fui uma vez, não tá. Cadê o nome? Me fala o telefone da pessoa? Aí eu vou tentar fazer a diligência híbrida, né? Que eu já fiz a presencial, vou tentar fechar na eletrônica. Não me responde, não me dá oi? Poxa, caramba, podia ter encerrado, né? Mas eu vou ter que ir lá de novo. Olha, tentei assim, 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 não deu. Meu telefone, peça para que ele entre em contato. E já marco uma hora certa ali mesmo. Ali mesmo, porque eu já tentei. Já é a segunda, né? Quem me entregou aquele número? A mãe, o irmão, o pai, o familiar, o amigo muito próximo. É dele mesmo esse número? É. Não me atendeu, não me respondeu, não isso, não aquilo. Eu já me identifiquei, né? O meu nome é Daniel, sou oficial de justiça, tenho documento para o senhor e tal. Não respondeu, por quê? Está se ocultando de mim? Está fugindo de mim? Enfim, isso amarra esse arco e eu acho que depois disso eu não preciso fazer mais 2, 3, 4 diligências. Então, só para fechar, esse exemplo que eu dei de 10 diligências, eu recebia na época, tem muito tempo isso, eu recebia menos da metade dos mandados que são distribuídos hoje. Então, eu tinha uma margem. Uma folga. Hoje não dá. Hoje eu vou ter que resolver em, não sei, 3, 4, 5 estourando. E fora isso, a gente ainda tem o nosso prazo administrativo, né? Então, lá vou eu fazer 3, 4, 5 diligências. Até quando? Porque meu prazo vai diminuindo. Aqui no nosso estado, a regra geral são 30 dias. Eu estou no 29º dia, já fiz 4 diligências. Sei que eu posso imprimir mais esforço para tentar encontrar a pessoa, mas aí eu estou esbarrando agora num outro critério, que é o meu prazo. E agora? Coloca na certidão. Fiz as diligências possíveis, essa, esgotou o meu prazo, não há mais possibilidade de realizar novas diligências, infelizmente. Tem vários colegas, nível Brasil, e várias esferas, tá? Gente, eu faço uma diligência. Se eu encontrei bem, se eu não encontrei, eu justifico. Não, eu não vou dizer assim que é certo, que é errado, que é bom, ruim. Eu estou trazendo uma informação que eu tive de experiências externas.
eu recebo tantos mandados que é humanamente impossível eu conseguir fazer a segunda ou a terceira diligência. Ou então, ou os meus mandados se vencem, ou eu não consigo dar conta. Então aí há de se pensar também, né? Porque a gente, oficial de justiça, tem um horário muito bagunçado. A gente tem o bônus de ter horário flexível, mas várias vezes é um sábado, é uma sexta-feira à noite, a gente está atuando. No meio de uma confraternização, né, Na Mauro? confra, né? Na última, eu tava lá no celular resolvendo os pepinos. Não, é porque é uma crítica, mas não é uma crítica assim contra a nossa categoria, não. Porque alguns colegas ficam chateados quando a gente pergunta e fala: você já tentou no sábado à tarde? Como se fosse uma pergunta absurda. Sim, sim. Sábado, no final de semana, no meu momento de lazer? Às vezes é, mas durante a semana, no horário comercial, às vezes você também está de boa. Sim. Então é ter o equilíbrio. Cara, é equilíbrio e bom senso. Dito isto, Mauro, o que diz a lei? Veja bem. Olhe para cá. Veja bem. Infelizmente a lei não fala muita coisa. A gente não tem uma norma, nem uma norma nacional, uma regulamentação nacional, nem uma lei, o Código de Processo Civil, que rege a maioria dos nossos atos, nem o Código de Processo Penal fala sobre isso de uma maneira clara. Então a gente tem algumas orientações muito vagas sobre isso e eu posso separar 3 tópicos para falar rapidamente. Na verdade já falamos de 2. Primeiro é o dever geral de procura. Eu já mencionei no início do vídeo, em que cabe ao Estado fazer o levantamento de informações e o agente responsável pelas diligências é o oficial de justiça. Inclusive hoje a tendência é que o oficial cada vez mais tenha acesso a sistemas. Saiu recentemente a resolução do CNJ, reconhecendo o oficial de justiça como agente de inteligência processual e determinando que os tribunais concedam acesso a sistemas eletrônicos para os oficiais, para fazer a procura de bens e a procura de pessoas. E já então, está isso foi recente. Isso foi recente, o CNJ determinou, agora os tribunais vão regulamentar esses acessos. Isso vai ajudar a gente, de certa forma vai dar mais trabalho, mas é um trabalho, eu diria que é um investimento, porque a médio e a longo prazo a gente vai melhorar o resultado das diligências e consegue até encurtar determinadas diligências. Tem mais segurança também, que é importante. Então, esse dever geral de procura está previsto no Código de Processo Civil, que eu já mencionei, tanto em relação à publicação do edital, eu até separei aqui, é o artigo 256. Ele fala o seguinte: o réu será considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. O que está dizendo aqui? Que o judiciário é obrigado a fazer minimamente um levantamento de informação, que o oficial de justiça vai passar a ter. Então, se eu preciso fazer esse levantamento de informação, então, obviamente, que a diligência física do oficial de justiça também deve levantar o mínimo de informações para a localização dessa pessoa. E aí a gente tem também o artigo que fala sobre a atribuição do oficial de justiça, que é o 251, que incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e onde encontrar, citá-lo, né? Que a gente fala que é o dever geral aí do oficial de justiça de procura. Então, esses 2 dispositivos direcionam para o entendimento de que são necessárias as diligências para se localizar a pessoa, só que não diz quantas, não diz como, não traz nenhuma orientação, só diz que existe esse dever. Tá? E aí a gente tem outros 2 dispositivos que orientam um pouco mais, mas em situações muito específicas, que é a hora certa, que o Daniel acabou de explicar, está no 252 e 253 do CPC, o CPP também fala da hora certa, mas remete ao Código de Processo Civil. E aí sim a gente tem um número exato, um número mínimo, porque ele diz que a gente tem que fazer 2 diligências para suspeitar da ocultação e designar a hora certa. E aí eu retorno na terceira diligência. Então, o que ele está dizendo em relação à hora certa? Quando eu já suspeitei de uma ocultação, você tem que diligenciar pelo menos 3 vezes. Pelo menos. E aí, a gente sempre tenta um pouquinho mais, quase sempre, para evitar uma hora certa. Às vezes vai 4, às vezes vai 5, e aí depende da realidade de cada um. Às vezes demora um pouco mais para você suspeitar. Mas a questão é, a gente tem essa previsão, mas somente para a hora certa. Pelo menos 3 diligências. Então, se eu não tenho suspeita de ocultação, se eu não tenho informação, como foi o exemplo que eu dei, que eu fiz 10 diligências,
você não tem número mínimo, não tem número máximo. Aí a gente volta àquela ideia do bom senso e cada caso é um caso. Então, além da hora certa, a gente tem a previsão que veio no Código de Processo Civil de 2015, que já está bem velhinho, né? Não é mais novo CPC. Pois é, uma década já. Que foi um avanço muito grande em relação a ações possessórias com um grande número de pessoas no polo passivo. Geralmente são movimentos organizados que envolvem invasões de terras, em que você precisa desocupar um imóvel e você tem lá uma multiplicidade de famílias para que... Estou dizendo invasão, mas às vezes não é invasão. O processo que vai... Sim. O Estado vai decidir se é ou não, mas normalmente quando se concede a determinação, porque houve ali uma invasão. Então, quando o oficial vai citar, hoje tem a previsão de que é feita somente uma diligência. Esse é o único caso em que fala que somente vai ser feita uma diligência. E o que diz o artigo? É o artigo 554. Ele fala que para fins da citação pessoal dos réus, o oficial de justiça vai fazer uma única diligência e vai citar todas as pessoas que ele encontrar no local. Eita. E os que não forem encontrados vão ser citados por edital. Então veja, é uma exceção. A lei não exige o exaurimento das tentativas, buscas em sistemas eletrônicos, porque seria inviável. Imagina um local com 200 famílias morando. Você tem que identificar cada um e localizar cada um. Então o código resolveu isso dizendo, com a primeira diligência, os que estão presentes são citados, presume-se que todo mundo vai ficar sabendo, de alguma maneira. É razoável presumir isso. Sim, sim. E aí já fica autorizado desde logo a citação por edital. Isso resolveu um problemão, porque imagina, o oficial de justiça com uma ordem, cite todas as famílias que você encontrar. E aí quantas vezes o oficial tinha que ir? Uma, Nossa. duas? Não acaba, é infinito. Então nesse ponto que eu acredito que seja o mais crítico, e o legislador mandou muito bem, aí foi um ponto, foi muito bom mesmo isso. Foi ótimo, vale uma curtida no vídeo. Então a gente tem essa previsão de uma única diligência. Fora isso, felizmente nós não temos mais nenhuma orientação legislativa. E aí cabe a nós decidirmos. O que vai fazer? Ficarmos da com vida. essa responsabilidade. Fiquei pensando aqui numa coisa. Você Há vê. complementos, viu? Há complementos? Há complementos para o que diz a lei. Então há complementos. complemente, Lole. Vou aproveitar o quadro. Uhum. A complementos, ela é um complemento que eu trouxe aqui, logo antes da gente gravar, eu peguei os modelos de certidões que eu uso. Não serve para determinar quantas diligências nós faremos, mas serve para ajudar em reduzir o número de diligências. Certo. Que viagem é essa? Se a gente der uma olhada lá no CPC, no artigo 274, vou ler que é o seguinte, ó, no parágrafo único. Presumem-se inválidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. O que isso aqui está dizendo? Se aplica para Correios. Se aplica para Correios, por que não se aplicar para a diligência do oficial de justiça? Está dizendo aqui, em outras palavras, que se eu for fazer uma diligência no endereço que está lá no processo, e a pessoa não reside mais lá, e não informou isso nos autos, o juízo não precisa procurar mais aquela pessoa, porque essa intimação considera-se válida. Por que eu estou falando isso? Porque se o oficial de justiça coloca no rodapé da sua certidão esse dispositivo do 274, vai chamar a atenção do cartório que vai pensar, opa, é verdade, não preciso a partir de agora expedir um novo mandado de intimação. Fazer aquelas buscas, né? Prevista para citação no sistema Isso. eletrônico. Menos diligência, menos mandado. Isso se complementa também no artigo 513, parágrafo 3º, que diz aqui, na hipótese do parágrafo 2º, incisos tal e tal, considera-se realizada a intimação, aqui a gente está falando de execução, tá? Quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do 274, que foi o que eu acabei de falar. Mesma regra, né? Mesma regra. Ainda tem mais um para complementar e fechar o CPC, porque tem um para o CPP também. Artigo 841, no parágrafo 4º. Considera-se realizada a intimação, a que se refere o parágrafo 2º, quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. A mesma coisa. Tá? É um outro ponto de execução. Então, o oficial de justiça pode colocar isso em notas de rodapé,
pode colocar isso em uma ressalva no final da sua certidão. Olha, lembra que o CPP disse que nesse caso considera-se intimado? Então, se o juízo entender aplicável, podem ser dispensados novos mandados de intimação. Coloca a cargo do juízo, né? Porque o oficial não vai decidir. Sim. Né? Ele coloca essa nota. Quando a gente vai para o Código de Processo Penal, a gente olha o artigo 367. Só que ele fala em relação ao réu, tá? Ao acusado. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Significa que o oficial de justiça, depois que o cara é citado, né, não precisa estar indo procurar em outro endereço, em outro. Cara, já está intimado. É audiência. Mudou de endereço e não informou? Revelia. O processo segue. Né? Então, assim, na minha diligência primária, eu fiz a diligência e encontrei lá a Dona Maria. Ele se mudou. Ele realmente morava aqui, se mudou. Ok, vou fazer lá minha certidão de que a pessoa se mudou e coloco no final da minha certidão essa observação. Ou então, se a pessoa é desconhecida e eu estou no endereço certinho do mandado. Não conheço, moro aqui. Quanto tempo você mora aqui? É importante perguntar quanto tempo a pessoa mora lá, né? Eu moro aqui há 2 meses, há 1 ano. Aí a pessoa informou que desconhece o destinatário, mas eu estou no endereço que está nos autos. Para que eu vou expedir outro mandado? E ainda, para os mais curiosos, eu anotei algumas coisas aqui, para os mais curiosos, eu gosto de fazer, tá? Quando eu recebo um mandado e vejo que aquele endereço ali é meio difícil, eu vou olhar no processo. Opa, já tem a certidão de um colega do oficial de justiça que já foi lá, já perguntou, fez a lição de casa direitinho, sabe? Não foi uma diligência corrida. Já foi lá no endereço certinho, encontrou fulano informou isso, tal. É uma data recente. E o cartório resolveu expedir um outro mandado para o mesmo endereço, fazer a mesma coisa. Gente, já foi certificado conforme certidão as folhas tais, ele não mora mais lá, essa pessoa. Veja se é possível aplicar esses artigos aqui, dependendo do caso, né, CPP ou CPC. Veja se é possível. E a ideia é o processo seguir com a maior quantidade de informação possível e a menor necessidade de diligências possível. Aí eu quis fechar esse arco do que diz a lei, complementando. Mas o quadro é meu, viu? Hoje tem participação Só para você saber que o quadro é meu. Eu achei muito massa esse dispositivo foi massa que o você complemento. colocou aí. Até porque, inclusive, já complementa o que eu ia perguntar antes de você dar o complemento. Vai nos modelos de certidão, pô. Se eu esquecer de colocar alguma coisa dessa, o meu próprio modelo de certidão ele fala, opa, é mesmo, deixa eu informar isso pro cartório. Muita gente não aplica. Mas é só o fato de o oficial saber essa situação de mudança de endereço, que como ele disse, só serve para as intimações, nossa, já tira um peso, porque tem muita gente que é proativa demais e vai atrás. Não, eu vou procurar essa pessoa. Aí vai, faz um monte de diligência e acaba prejudicando o restante do trabalho, porque quer ser tão eficiente que não consegue dar conta de tudo. Então tem que saber o que diz a lei para você poder pesar onde é que você vai empregar mais energia. Mas o coitado mudou de endereço, vai que ele não sabe. É ônus dele. As comunicações no processo civil e penal são pessoais. Isso é um ônus para o Estado muito grande, é uma das dificuldades nossas. Porque as pessoas acham, não, você vai lá e deixa o papel. Não, todas as comunicações são pessoais e isso exige muito do Estado, muito do oficial. Então, as partes envolvidas também têm que assumir as responsabilidades. Tem que contribuir, fazer um trabalho colaborativo. Olha, você mudou de endereço, o ônus é seu. E é isso aí, isso veio, já tinha no código, mas em 2015 foi aprimorado, então funciona tanto no civil quanto no penal. E essa é a última dica que o Daniel deu, eu só vou dar um exemplo para te devolver, que é importante, muito importante. Falou sobre fazer a pesquisa no processo. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que tem tempo, mas é uma ferramenta muito útil. Tá? Eu uso também muito isso. Então, só um exemplo, para quem às vezes não gosta, não concorda. Recentemente aconteceu com uma colega nossa aqui, ela estava num local meio perigoso, era um beco, estava de carro, ela é novata, não vou falar o nome, porque eu não sei se ela quer que eu diga, ela é novata e ela entrou nesse beco com o carro dela e vinham passando 3 pessoas mal intencionadas, armadas. Estavam procurando alguma coisa para fazer. Viram ela e foram em cima dela com a arma. Então ela saiu dali desesperada, apontaram a arma nela, no carro, ela não tinha para onde ir, era um beco, ela teve que sair de ré. Então ela saiu dali, né, passou um perigo muito grande. E aí, depois se descobriu que a pessoa que ela estava procurando, na verdade, estava presa. Mas isso não estava no processo. Não estava facilmente identificável. Não estava naquele processo. Mas quando fomos pesquisar no sistema prisional, viram que a pessoa estava presa.
Então, isso relata a importância de um sistema eletrônico. Mas não era nem aí que eu ia chegar. Onde eu quero chegar é, hoje ela falou comigo, falou, olha Mauro, olha o que eu recebi. Ela me mandou um outro mandado para aquela mesma rua, aquele mesmo beco, que ela tá até com trauma de entrar lá. Olha, fui olhar o processo. Aí vem o que o Daniel falou. Fui dar uma analisada no processo, porque eu não quero entrar lá não. Lugar perigoso e tal. Aí ela, sabe o que eu descobri? Aí o que ela? Tem 5 certidões, 5 oficiais de justiça diferentes, todos dizendo que lá é a casa da tia dele, aliás eram 4, dizendo que era a casa da tia dele, que ele não morava lá, e que segundo informações da tia, ele estava no sistema prisional. Estava nos autos que ela estava cumprindo o mandado. 4. E um dos mandados foi para o sistema prisional e ele foi comunicado dentro do sistema. Aí o 6º mandado, que é o dela, andou de novo naquele endereço, extremamente perigoso e infrutífero. Então ela poderia, por exemplo, chegar lá e não tem ninguém em casa. Vai a segunda vez, vai a terceira vez, vai até a 10ª, né, que eu fui. Quando na verdade uma consulta no processo ali, uma consulta rápida, já teria revelado essa situação. Então ela certificou, devolveu, apontou todas as certidões, porque isso aí é uma situação extremamente grave que precisa de atenção. E poderia ter acarretado em algo muito pior com ela, né? Pelo perigo que ela passou. Poderia. Né? Por uma situação dessa. Às vezes você evitar diligências em determinados locais é a questão de segurança. Então, quanto mais vezes você vai, mais você se expõe. Mas é isso. Então a gente só vai quando é necessário. Claro, claro. E aí, em cima desse complemento que o Daniel colocou, pressuponho eu que pelo fato de ter essa escassez, essa ausência das regras, né, por assim dizer, entre aspas, dificulta ainda mais essa ponderação de quantas vezes eu vou diligenciar ou não. Quando a gente encontra dispositivos como esse que o Daniel trouxe para a gente, ou como os que você citou no que diz a lei, ou como os que você citou da hora certa e tudo mais, a gente consegue ter um balizamento de, nesse caso, eu vou fazer tantas, nesse caso eu faço X, nesse caso eu faço Y. Mas como num quadro geral a gente não tem essa regra, isso enlouquece o dia a dia de vocês, né? Falou a palavra certa. É bem isso. Porque aí vocês têm uma demanda enorme, por exemplo, o Daniel com 150 pode parecer pouco para algumas pessoas, mas muito para outras, como ele bem falou, mas aí você com 150 mandados na mão, sem essa regra base, vamos dizer que 50 ele consiga eliminar com esses dispositivos que a gente jogou aqui. Ok, vamos lá, 100, ele consegue. Juntando isso com comunicação eletrônica, 70% mais ou menos E você com consegue. pesquisa no processo e home office, ligação, paciência, perguntando para os advogados. Mas a sua missão não é perguntar para o advogado, é localizar a parte. Mas se eu falo com o advogado da parte contrária, que tem interesse, ela me informa o telefone e o endereço atualizado? Resolveu. Mas mesmo assim ainda tem 30% aí que fica no limbo São girando. esses os difíceis. Não é isso? E isso é justamente esse ponto que eu quero chegar, assim, esse enlouquecimento do dia a dia de vocês. E aí eu jogo também um pensamento aqui, né? Será que existe alguma possibilidade em algum momento de vir à tona uma regra que coloque isso para os oficiais? Uma lei, um dispositivo, um artigo que faça com que isso venha à tona de tal tipo de diligência eu faço tantas vezes, tal tipo. Será que isso é possível ou é o mundo ideal que eu estou tentando Que pensar? pergunta gostosa essa tua, viu? Pergunta boa. Sabe por que nunca vai acontecer isso? Porque, embora nós tenhamos hoje tem uma frente parlamentar, os oficiais estão também lá no Congresso Nacional brigando por melhoria de legislação, isso é um ponto tão sensível e que depende de tantas variáveis que eu acho que é difícil de regulamentar. Mesmo que se queira, que se entenda, que quem está de fora veja e entenda, que já é muito difícil, porque normalmente não se enxerga a operacionalização do trabalho do oficial de justiça, eu acho assim, genuinamente que é difícil de regulamentar. Talvez você consiga regulamentar umas poucas situações, mas a grande quantidade das situações, a grande maioria, eu acho que não dá para regulamentar, eu acho que não vai acontecer. Por isso que é importante isso daqui que a gente está fazendo. Discutir o bom senso, ver onde é que dá para aplicar, onde é que não dá.
quando a gente tem regra, fica muito mais fácil de trabalhar. Sim. Depois que o nosso código de normas aqui ele foi atualizado, 2023, tem muita regrinha assim. Quanto mais regra, mais extenso e tal, você tem que ficar mais ligado nisso, estudar um pouquinho melhor, mas é mais fácil, porque tem uma padronização. Então não fica daquele jeito, o Mauro faz do jeito dele, o Daniel faz do outro dele, o prazo ali é X, ali o prazo é Y, ali ele foi, ali ele esperou a parte interessada se manifestar, qual é o certo, qual é o errado. Então quando tem regra, é mais fácil. Cara, criar lei eu acho muito difícil, mas talvez, com um pouco de trabalho e esforço, alguma regulamentação, alguma norma interna pode ser colocada, rabiscada para tentar ajudar nisso, mas não é o juiz e não é a corregedoria que vai fazer. Aliás, eles vão assinar, obviamente, e publicar, né? Mas não são eles que vão inaugurar esse documento. E aí volta a responsabilidade para nós mesmos. É o oficial de justiça que tem que estudar, fazer um grupinho de trabalho, propor, analisar os casos A, B e C. Olha, para essa região X, aqui é zona rural Y, aqui é esse tipo de mandado Z. Só que quem é que quer fazer isso? Ninguém quer. A gente gosta de esperar e falar, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Mas ninguém quer botar lá um pouquinho de energia para fazer ficar bom. Então, qual é a solução? Cara, não tem outra. É juntar um grupinho de trabalho, ou aqueles mais interessados, ou aqueles mais ligados, ou aqueles que conseguem se desenrolar mais no mandato e sobra um pouquinho mais de tempo, para tentar rabiscar alguma coisa e chegar numa administração em conjunto, ou com seu sindicato, com sua associação, e falar, olha, tive uma ideia, o objetivo é melhorar tudo isso. Olha a minha ideia. E correr atrás disso, porque assim, lei, eu concordo com o Mauro. Norma interna, local, regional, é muito mais plausível, só que depende do oficial de justiça e da sua instituição. A nossa norma mesmo aqui não fala nada sobre isso. Sobre Tem prazo, não tem sobre quantidade de diligências. Mas regulamenta bastante. Regulamenta bastante. Sim. E ajuda, porque antes dela, os atos coercitivos eram difíceis. Porque a gente não sabia, diante de um mandado de despejo, por exemplo, como é que eu tinha que proceder se a parte autora não se manifestasse. Eu tenho que arrombar, e os bens? Eu tenho que pegar, depósito público? Era um monte de perguntas, o que eu tenho que fazer? Agora está regulamentado. Então, Daniel, o que você faz quando você recebe um mandado de despejo? Eu não faço nada. Olha o pessoal assim franzindo a sobrancelha, né? Eu não faço nada. Eu aguardo que a parte interessada me procure e forneça todos os meios para que eu possa ter condições de efetuar aquele despejo. Do contrário, eu não faço nada. Por quê? Porque tem regra. Aí eu não fico com medinho de levar puxão de orelha do juiz, de uma corregedoria, de ser representado, ou chegar um advogado me representar na corregedoria. Eu não tenho medinho, eu estou cumprindo o que está determinado pela corregedoria geral. Tem regra. Nosso trabalho é regra. E essa ausência de regra é muito ruim, porque traz insegurança. Quando a gente não sabe, eu tenho aqui os 30% do Daniel, que de outras pessoas vai ser 50%, 70%, depende da realidade de cada um. A insegurança é muito grande. Quando a gente tem um volume de trabalho moderado, eu não tinha esse problema quando o volume de trabalho era menor, porque eu conseguia fazer com zelo e com a qualidade que eu queria tudo dentro do meu expediente. Hoje você tem que escolher se você vai fazer com qualidade ou se você vai fazer tudo. Na nossa realidade aqui, infelizmente, é essa. Então a gente pega aquilo que tem mais relevância e bota mais energia. Aquilo que tem menos interesse público, menos relevância, coloca menos energia. A gente tem que ponderar. Mas isso dá uma insegurança muito grande porque sou eu que estou dizendo o que é que merece ou não, mais energia ou menos energia. Entendi. Só que quem está do outro lado não necessariamente vai concordar. Ele pode entender que todos merecem mais energia. E como é que eu vou mostrar que o meu expediente só dá para fazer aquilo se eu não tenho horário de expediente? Esse é um dos grandes males do oficial. A gente tem a flexibilidade, mas em compensação, quando o trabalho excede a demanda normal, eu não tenho como mostrar que não dá para fazer. Porque tem gente que leva 1 hora para cumprir um mandado, tem gente que leva 10 minutos, depende da qualidade. Porque o cara que levou 1 hora, às vezes resolveu o problema. O cara que fez em 10 minutos, ele não resolveu, ele só deu uma certidão na primeira diligência. Mas cumpriu. Se você puxar no sistema, aquele dali foi melhor. Só que não foi. Ou ele entregou a cópia do mandado. Porque virou uma bola de neve. Isso você não tem como demonstrar. Então, pra você ter uma ideia, quando às vezes existe um PAD, um processo contra alguém que está atrasando o mandato, está com muita coisa, a primeira coisa que a corregedoria pergunta é: como é que estão os outros?
daquela mesma região. É só ele que está nesse desvio padrão ou tem mais gente? Então veja, se eu tenho um cara que é extremamente competente, zeloso, mas se perde nos prazos por conta disso, ele vai se prejudicar. Porque os outros que fazem ali um custo-benefício, que estão ali em dia fazendo um pouco de qualidade, um pouco de produtividade, Tá fazendo a máquina que está rodar, né? fazendo, não estão olhando o conteúdo, aqueles dali, em tese, estão certos. Entendi. E o cara que faz a coisa correta pode se prejudicar, porque ele vai ser visto como desvio padrão. E isso é muito ruim, principalmente para essa pessoa zelosa que vive numa insegurança muito grande e numa angústia muito grande. Porque a pessoa é competente, é responsável, quer fazer tudo perfeito e não consegue. E ainda toma um processo por causa disso. Nossa. E aí você tem que saber pesar. Então, eu acho que isso é o pior dessa consequência de você não ter uma regra e cada um fazer de um jeito. É muito ruim. E aí a pessoa tem que buscar o equilíbrio. Eu estou dizendo isso porque eu fui esse cara já muito zeloso. Eu não cheguei a tomar processo, mas eu ficava assim final de semana. Daniel também. Sim, final de Eu tomei esse semana. processo. Tomou, né? E eu gostei. Não, eu tomei não foi bem por isso não. Mas eu ganhei, enfim, todo oficial já tomou processo, isso é normal. Se diverte. A galera colocando no estado Todo agora, eu oficial, também. se você não tem um PAD, não se preocupe, você ainda vai ter. Relaxe, espero que você esteja certo. Tem dois tipos de... Eu também gosto de falar, minha opinião, né? Dois tipos de oficial que recebe esse PAD. Ou o cara que é muito zeloso, ou o cara que é muito largado. Exatamente. Não está preocupado com prazo, não está preocupado com o modelinho de certidão, não está preocupado com escrever direito e cumprir os critérios da certidão, das diligências. O cara relaxado, ele vai receber um convite qualquer dia. E o cara também muito zeloso, porque se preocupa demais e acaba atrasando o prazo, acaba sendo caxias, acaba sendo rígido demais. Não, faltou aqui cumprir essa vírgula, então o procedimento é esse. Sabe, muito rígido, muito duro. Estou aqui estritamente Binário, né? cumprindo ordem judicial. Cara, o que não é errado, mas às vezes é muito duro e nem sempre precisa ser muito rígido nesse sentido. Você vai receber um convite, porque algum advogado não vai gostar, alguma parte vai ficar muito indignada e, enfim, são esses dois caras que costumam Quem está no meio ali, né, faz o jogo, tem um jogo de cintura melhor, consegue resolver. E aí eu saí desse extremamente zeloso, porque eu não tomei o PAD, mas começou a prejudicar a minha vida pessoal, porque eu trabalhava sábado, domingo, de noite, eu trabalhava em tempo integral. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Demorei muito para perceber. Eu falei, não, eu preciso ajustar, porque o volume de trabalho subiu e eu mantive meu padrão de qualidade. Não dá, estava trabalhando dobrado. Aí você tem que começar a estudar isso daqui. Não, aqui exige mais, aqui exige menos, e você vai descobrindo, vai fazendo esse equilíbrio, vai ser melhor para você, vai resolver da forma que dá para o processo e, de certa forma, resolve essa falta de norma, de regulamentação. Você começou, Mauro, a fazer esse estudo aí do... Esse aqui eu coloco mais energia, esse aqui eu coloco menos energia e tal. Foi fazendo isso aí. Queria saber do Daniel, dentro desses estudos aí, se você fez esse mesmo estudo que o Mauro, como é que você pode exemplificar pra gente, assim, uns que você vê, desse aqui tem que ir tantas diligências, esse aqui tem que empregar um pouquinho mais de energia, esse aqui não. Mais ou menos como é que você faz? Cara, eu faço isso. Essa pergunta é massa porque ela é bem prática, mas esse é o modus operandi do Daniel. Certo. Eu faço isso desde que eu recebo o meu malotezinho de mandados. Coloco lá o meu período semanal, Toda semana eu entro lá no sistema, que não é toda semana, é basicamente dia sim, dia não, e baixo lá o meu volume de mandados. Eu já começo aí. Quais são os mandados que tem telefone e endereço completinho? Possível de ser localizado. Opa, telefone. Eu separei toda essa galera que tem telefone. Seja criminal, seja civil, seja para ordens coercitivas, prisão, o que for. Telefone, eu vou tentar tudo por telefone. E aí, se você tem dúvida nos métodos para comunicação eletrônica, tem um cardzinho aqui que explica tudo lá, os critérios, etc. Disso daí eu já baixo mais ou menos 50%, 60% do meu volume sem sair de casa. E tem aqueles que não vêm informação no telefone. E eu tenho um pensamento meu assim, que é assim, não confie na análise do juízo, do cartório. Eu não estou dizendo que os caras não sabem analisar, pelo contrário, né? Eu estou dizendo que eles não entendem o trabalho do oficial de justiça e não se preocupam em colocar algumas informações que ele precisa. Então, assim, não confiem somente no que está ali no mandado. Tá? Agora,
ouçam essa frase com carinho, tá? Com A Maria falou algumas isso. exceções, porque tem muita gente que faz um negócio perfeito. Mas a gente só vê o que está errado, infelizmente. Então, quando eu tenho tempo, e eu prefiro fazer isso porque me tira da rua e me tira de locais perigosos muitas vezes, e o mandado ali não tem um telefone, eu tenho um endereço meio assim estranho, eu vou procurar no processo. Normalmente, lá na página 1, petição inicial, nos processos cíveis, né? Em geral, tem o telefone das partes. Ah, mas não tem do réu, mas tem o do autor. Você pode ligar para o autor e pedir o telefone do réu, se ele tiver. Nos processos criminais, não tem petição inicial, né? Mas tem uma denúncia. Ou tem um inquérito. Aí você pode entrar no inquérito, procurar o boletim de ocorrência e olha só que trabalho. Eu estou fazendo análise que deveria ser feita pelo cartório. Mas para mim, me ajuda. Para você, talvez não. Para mim, me ajuda. Porque eu demoro ali 10 minutos para encontrar um telefone no inquérito policial. Evitei de fazer 3 diligências, por exemplo. Às vezes só para estacionar você leva 10 minutos. Pois é. Mas e se não achar? Bom, eu tentei. Aí ainda consigo resolver mais alguns. Meio eletrônico resolve a maioria das coisas. Cara, e mesmo assim, quando não é meio eletrônico, presencial. Aí é técnica, jogo de cintura de cada um. Citação por meio eletrônico, não, citação por hora certa. Ela finda, né, a quantidade de novas diligências, resolve. 2 mais 1. Pois é. Mas o principal é que eu acho que não é muito prático a gente ficar falando assim, e se você não acha, o que você faz? Sim. Porque cada oficial vai ter o seu jeito de pesquisa para quem perguntar e tal. Claro. Mas na primeira diligência, se você não encontrar a pessoa, mas encontrar o endereço ou encontrar a região, pergunte sempre o telefone. Sempre pergunte o telefone. Primeira coisa, principalmente para familiares, né? Me dá o telefone dele. Eu não tenho telefone. Ele é o seu filho e a senhora não tem o telefone do seu filho. Aí o oficial percebe, né, aquele cheirinho, mas não consegue dizer, você está mentindo, nem deve, deixa o meu telefone. Cara, mas o que eu diria em relação a isso na prática, para evitar mais diligências? Nos mandados mais complexos. Por exemplo, uma execução. Qual é a ideia? Citar, depois penhorar, etc, etc. Cara, na citação, você já está falando com a pessoa, gasta um pouquinho mais de energia ali. Explica as consequências. Diz para ele, cara, tem uma possibilidade de acordo, você pode atuar ali como mediador, como conciliador. Por que eu estou dizendo isso? Para gastar um pouquinho mais de energia no momento da citação. Porque se o cara não pagar, você vai ter que fazer mais diligência para penhorar, depois para avaliar, depois para intimar. Né? E às vezes o processo nem se resolve e vai novo mandado para outra pessoa. Então se você conversa com o cara ali, olha, a consequência é a seguinte. Hoje é cisbajude, hoje vai na Receita Federal, vai procurar seu patrimônio no sistema do Detran. Se não, eu vou ter que entrar na sua casa, vou ter que tirar um monte de foto de tudo, relatar. Eu já trouxe aqui uma proposta do exequente. O que você acha? Então, esse é um exemplo. Para o devedor de alimentos também. Qual é a consequência? Se o devedor de alimentos não paga, prisão. Hashtag para ele. Então, assim, o que eu posso fazer? Estou com pressa, minha pilha de mandado é gigante. Eu tenho que cumprir logo minhas diligências. Bicho, citação, 3 dias para pagar e tal, beleza? Cópia do mandado, valeu, fui. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser preso, pô. Vai vir outro mandado, complexo para cumprir. Ele vai ser preso, porque ele não entendeu o que você falou para ele na hora. Ele não está ligado no juridiquês. Você tem que chegar para ele e explicar para ele o que é aquilo. Olha, a ação é... Ele vai lembrar de que é a ação. Uhum. Mas, se você não pagar, ou se você já pagou, você tem que comprovar lá no processo, procure seu advogado ou seu defensor. Ou, principalmente, se você não puder pagar, estou sem emprego e a vida está ruim, e sei o que lá, é Uber e por aí vai. Um monte de gente diz isso. Cara, justifica no processo. Mas se você ficar paradinho aqui com preguiça, eu vou voltar. Aí tu vai ter que prender o cara, fazer diligência e é mais um. Então, assim, eu estou rodando, mas eu quero dizer, se você encontra a pessoa, dedica um pouquinho mais de energia nessa oportunidade, porque ele encerra. Ou se não encerra, evita novos mandados recentes. E mandados complexos. Despejo. Cara, despejo é fogo. Se for uma casa pequenininha, é relativamente fácil. Se for uma empresa gigante, é mais difícil de fazer. Conversa, explica as consequências. Parte autora, tem uma dívida que vocês querem negociar. Eu vou esperar aqui um pouco dentro do meu prazo administrativo. Eu espero, não vou lhe despejar ainda. Mas se até o dia X você não sair, eu não tenho mais conversa. Eu volto e volto com a cavalaria. Nesse dia, eu não quero conversar. Nesse dia eu vou ser educado, mas afaste-se, sai. E aí, para fechar isso, para dizer que funciona e justificar, não confie muito às cegas nos cartórios em relação à decisão para o oficial de justiça. Na viradinha do ano, eu peguei um mandado de despejo.
Aí intimação para desocupação voluntária, beleza, entrou no recesso de final de ano, suspende os prazos, enfim. Aí tem aquela ideia, o Mauro gravou um videozinho recentemente, mas o prazo é prazo material, é prazo processual, conta pro cara, não conta. O fato é que eu contei o prazo e dei o prazo X lá pro cara. Ó, se você desocupe voluntariamente até o prazo X, se não, aí tudo isso que aconteceu. O advogado do autor estava batendo na minha porta. Vamos, ele não vai desocupar, eu já tentei, ele não vai sair. Só que ele estava contando o prazo dentro do recesso. Não, dentro do recesso não. Quando vou virar o ano, nos dias úteis, a gente vai lá e se não houver nenhum acordo, aí eu executo, aí eu despejo. Resumindo a história, virou o ano, eu fui olhar o processo, porque despejo é um ato complexo para o oficial de justiça, principalmente em empresa, e a grande preocupação é, o cara vai sair, beleza, os funcionários vão sair, e tudo aquilo que está lá dentro, que eu tenho que relacionar, tirar foto, é um Deus nos acuda. E eu estava querendo que ele saísse. Eu, cara, olha, fala com o seu jurídico, a parte autora está interessada em negociar, faz uma proposta, divide em tantas vezes, negocia com esse cara e saia. Beleza. O ano virou e o autor veio. Daniel, vamos despejar quando? Quando é que a gente vai marcar essa diligência? Aí, por curiosidade, cara, eu fui olhar o processo. E o que tinha no processo? Um pedido de homologação de acordo. Ué, o autor está querendo que eu despeje, mas ele entrou com pedido de homologação de acordo? Que estranho. Doutor, ó, páginas tais do processo, porque eu fui olhar, e daí, veja, estava sentenciado já, tá? Estava sentenciado. O cartório ligou para mim ou mandou algum documento para mim suspendendo aquele despejo? Por isso que eu falo, não confie cegamente nas decisões dos cartórios em relação ao trabalho do oficial de justiça. Certo? Porque quando o devedor de alimento paga, o cartório tem que suspender o mandado de prisão. Quando o devedor faz um acordo em relação ao despejo, o cartório tem que suspender o mandado de despejo. Mas eles não falam isso pro oficial, eu estou com o mandado de despejo na minha mão. Aí eu monto uma cavalaria com a polícia, chego lá para despejar o cara e falo, olha aqui, ó. E eu saio com a minha cara humilhada. Enfim, aí eu falando aqui com o advogado, doutor, já tem sentença homologada. Ah, é mesmo, né? Eita. Cara, eu sei que eu gastei um tempo falando sobre isso, mas por que eu cheguei a essas conclusões? Porque eu parei 2 minutinhos e fui olhar o processo. Se eu não olho, eu vou prender um cara que já pagou e já justificou no processo. E vai fazer mais uma diligência. Eu vou fazer um despejo complexo. Na verdade, eu não vou fazer se o cara lá do jurídico ou qualquer pessoa mostrar para mim a sentença. Mas e se eu não encontro o cara lá? Se o jurídico, se o gerente, se o responsável não está lá na hora no endereço do despejo? Cara, eu vou despejar tudo aquilo tendo uma sentença homologada já no processo. Olha o problema. Vai ser responsabilidade minha? Não, você está cumprindo a ordem. Não vai, mas Não. eu posso ter uma dor de cabeça, não posso? Claro que pode. Posso ter. Então, assim, às vezes, pelo menos nos mandados mais tensos, mais complexos, cujas consequências forem mais complexas, Sim. se você tiver acesso, dá uma olhadinha no processo. Eu quis trazer essa experiência e alonguei um pouquinho mais nisso, porque eu acho que vale a pena nesse assunto que a gente está falando. Mauro, Presente. e você? Dentro das suas práticas aí? Eu vou falar sobre um aspecto um pouco diferente. O Daniel foi mais para a questão prática de como fazer e evitar retrabalho. Eu tenho uma visão em relação ao peso da diligência. Como eu falei mais cedo, onde é que eu devo empregar mais energia e menos energia? Porque eu acho que isso vai resolver a questão da quantidade de diligências. Quando é que eu vou de novo ou quando é que eu não vou? Quando é que eu paro? Eu uso alguns parâmetros, como eu já mencionei, de qual é a natureza da matéria aqui. É civil ou criminal? Se é criminal, o interesse público é absurdamente maior. Então você tenta. Se for citação, então começa em citação. Citação é mais importante do que intimação, como regra, tá? Como regra. Às vezes uma intimação pode ser tão importante quanto, por exemplo, intimação para cumprir uma obrigação, ali, uma liminar, com pena de multa, enfim. Mas como regra, citação tenta mais. Criminal, mais ainda. Se eu estou diante de intimações, aí depende da natureza da intimação. É intimação para quê? É intimação para o autor manifestar interesse no prosseguimento do processo sob pena de arquivamento? Eu emprego 0,01 de energia. Eu não vou fazer a hora certa. Não, eu até posso fazer a hora certa, corrigindo, para intimar o autor. Mas não é muito compatível. Se eu fui lá, tentei uma vez, deixei meu contato. Olha,
tentei intimar, não consegui. Ainda mais se mudou de endereço, aí resolve aquilo que o Daniel falou. Mas eu estou tentando, ninguém me dá informação, ninguém me dá o contato, posso até fazer uma hora certa, mas será que vale a pena eu empregar energia para fazer uma hora certa para o autor? Eu não vejo muito objetivo. Tecnicamente é o correto, eu não estou dizendo que não é para fazer, mas às vezes eu não faço. Fui uma vez, fui 2 vezes, se eu for 2 vezes, se der tempo de eu ir 2 vezes. Ó, estou tentando contato com o autor, ele não responde, não consigo falar com ele, o processo vai ser arquivado. É na escala de prioridades, né? Prioridade é porque eu tenho uma situação criminal para resolver. Isso daqui, embora o código exija a intimação pessoal, que é por correio, diga-se de passagem, e às vezes nem manda por correio, já manda direto oficial, mas vamos presumir que mandou o correio e depois oficial. Eu não emprego muita energia, eu não vou 10 vezes na casa do autor. Eu posso ir na casa do réu. Eu posso ir para o cumprimento de uma obrigação de fazer, por exemplo, uma desocupação, um despejo. Peguei um mandado para despejar o cara. Eu tenho que dar um jeito de cumprir esse mandado. Porque se eu não faço a intimação, o processo não segue. Com exceção, claro, de haver uma possibilidade de licitação por edital. Mas se eu digo lá, o réu está viajando, ponto, devolvo o mandato, como é que vamos fazer esse despejo? Veja quando é que volta, telefone na portaria, não ligou, hora certa no despejo. Meteu a hora certa no despejo, faz o despejo depois da hora certa. E aí você vai empregar mais energia, vai fazer mais diligências. Agora, se é uma intimação, por exemplo, para audiência, é uma testemunha que deve comparecer numa audiência, seja civil ou criminal, criminal mais importante. Eu vou tentar localizar a testemunha para fazer a intimação pessoal dela. Mas se eu vou lá uma vez, 2, não consigo contato, estou em dúvida se está ocultando ou não, falo, olha, mãe, pai, cônjuge, ó, eu não tenho como voltar mais aqui. Ele não me ligou até agora, entrega para ele, olha, inviável reiterar essa diligência, e aí você explica, e aí você, olha, eu vou limitar aqui em 2 diligências, se for o caso. Mas a citação eu vou limitar em 5. E aí você vai calculando de acordo com a... Mais uma vez, não estou dizendo que é para devolver o mandado sem intimar. Tem que intimar. Mas se você esbarra no seu limite humano, você tem que escolher. Você vai fazer mais diligência na citação de alimentos ou na intimação para audiência? Na citação de alimentos. A audiência é daqui a 3 dias. Vou fazer 5 diligências? Exatamente. Então você vai fazendo essas ponderações. O cumprimento de obrigação, seja uma desocupação, seja um pagamento, seja qualquer outra coisa, você tem que dar um jeito de fazer o máximo possível dentro da sua realidade para cumprir aquele mandado. Se você não cumprir, o processo vai embolar e vai sair outro mandado. Para você mesmo fazer depois. Então isso é um problema. Medidas urgentes, como medidas protetivas, por exemplo. Medida protetiva hoje eu diria que está no top 3. Se não for o primeiro, em relação à importância e à urgência. Então, ao grau de prioridade. Prioridade. Tudo plantão. CNJ já regulamentou que é tudo urgente. Então, ali está em risco, muitas vezes, a vida da vítima. Né? Tá numa situação de risco muito grande. E você tem que fazer de tudo para resolver aquilo, dentro da sua possibilidade. Então, a intimação para o autor vai ficar um pouquinho de lado, mesmo que vença o prazo às vezes, para você resolver a protetiva. É uma questão de prioridades. Claro. Né? E tentando observar sempre o comportamento das pessoas. Pessoas de boa fé, você tenta mais. A pessoa realmente está trabalhando, realmente está viajando, você percebe que existe uma boa fé, você emprega mais energia para poder resolver aquele problema. Está de má fé, percebeu, hora certa. Não fica se matando em 10 vezes, eu não gosto de fazer a hora certa. Você acaba tendo mais trabalho. Então é uma questão muito pessoal, é subjetivo, tem gente que vai dizer que a situação tal é mais importante, tem gente que vai dizer que é menos, então a gente vai procurando sempre interesse público. Eu trabalho dessa forma com essas técnicas que o Daniel falou também, mas em relação a escolher, se eu vou 1, 2, 3, 4 vezes, eu uso um pouco desses parâmetros. Perfeito. E você? Quantas vezes você costuma diligenciar? Eu sei que você tem que diligenciar 1 milhão de vezes aqui no nosso canal do YouTube para poder acompanhar todos os vídeos da Escola de Oficiais. Então sempre acesse pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, onde quer que você esteja, assiste os nossos vídeos, conversa com a gente e não se esquece de acessar o nosso site para acompanhar sempre os nossos cursos que estão lá abertos durante o ano inteiro e também acompanhar as nossas dicas diárias no Instagram. Beleza? Um abraço para você e até a próxima estreia da Escola de Oficiais aqui pelo YouTube. Falou!